Muito bem, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, uma boa noite, que Deus venha abençoar a vida de cada um dos irmãos, que nesta aula a gente possa ter a direção do Espírito Santo para nos guiar e que o Senhor venha falar de forma especial, de forma poderosa nos nossos corações. Hoje iniciamos o módulo de Evangelhos e Atos, né? Nós vamos falar sobre os Evangelhos e sobre o livro de Atos dos Apóstolos, essa apostila. E eu quero contar com a presença dos irmãos nas aulas. Se você preferir, clica aí no botãozinho de se inscrever, porque daí o que acontece? Quando eu colocar outras aulas, os irmãos vão ter uma facilidade maior para encontrar essas aulas, tá bom? Que Deus venha abençoar cada um dos irmãos. E aí os irmãos também vão colocando o nome no comentário, tá? Para que fique marcado a sua presença, para facilitar depois a questão da chamada, tá bom? Então nós estamos aqui no primeiro página da sua apostila, como os irmãos já sabem, sempre do lado de baixo da sua apostila vai estar o número, né? Provavelmente, mas quando ela ficar na frente de alguma coisa eu tiro. Muito bem. Agora os irmãos conseguem visualizar aí a página a qual nós estamos tratando, né? E aí os irmãos vão colocando o nome. Se surgir alguma pergunta também, eu não vou conseguir responder imediatamente, porque o chat onde os irmãos estão falando, eu não estou visualizando ele aqui com muita facilidade. Mas os irmãos podem fazer a pergunta aí, depois a gente estará respondendo, se for necessário, até gravando um pequeno vídeo com a resposta dos irmãos e postando também no canal, para facilitar aí a interação com os nossos irmãos. Muito bem, então vamos iniciar aqui a nossa introdução. Essa informação que eu estou passando para os irmãos aqui não está na apostila aí então você anota, faz a sua anotação aí, ou depois você pode me procurar e eu te coloco esse slide em PDF para você, tá bom? Mas veja, o nascimento de Jesus, isso aqui às vezes gera alguma confusão. Quando que Jesus nasceu? O Antigo Testamento, quando a gente trabalha com datas do Antigo Testamento, a gente se refere a antes de Cristo, né? Sempre vem aquela sigla AC, antes de Cristo. E, por exemplo, Malaquias escreve o seu livro, o último livro do Antigo Testamento, por volta do ano 400 a.C. Essa data ela é decrescente, portanto, vem 400, 300, 200, 100, né? E vai chegando até chegar ali nos dias de Jesus. Mas veja, o nascimento de Jesus, propriamente, ele não aconteceu no ano 1, porque não tem ano 0, viu, irmãos? Nesse calendário não tem ano 0. Ele não aconteceu no ano 1, ele aconteceu alguns anos antes. Ele aconteceu entre o ano 7 e 4 antes de Cristo. Isso às vezes gera um pouquinho de confusão. E por que isso acontece? Porque as datas são aproximadas. Aí existem fatos históricos, a questão de eclipse, né? A questão da quantidade de luas, enfim. São infinidade de situações que leva na construção de um calendário. Esse calendário ele é chamado de calendário gregoriano, né? Foi feito alguns séculos depois de Cristo, né? As pessoas não contam os dias na antiguidade como nós contamos hoje. Nós temos um calendário e a gente segue a vida por esse calendário. Porém, se você for em Israel, o calendário deles é diferente do nosso. Se você for na China, o calendário também é diferente do nosso, entende? Então isso varia, né? Isso aí vai depender de muitos fatos históricos. Mas o fato todos os pesquisadores aí colocam o nascimento de Jesus entre essa data de 7 a.C. a 4 a.C., por volta desse tempo aí, né? Os irmãos vão se lembrar que quando Jesus ia nascer, o imperador Cláudio, ele decretou um recenseamento, ou seja, todos os judeus tinham que se alistar, todos eles de acordo com a sua tribo, de acordo com a sua genealogia. José, ele era da tribo de Judá, né? E ele era descendente da cidade de Belém, aonde era Davi, né? Davi era belemita. Então o que José fez? Ele sai da Galiléia, que fica no extremo norte de Israel, se dirige para o sul,
né? Depois de Jerusalém, Belém fica descendo com quem vai para o Egito, depois de Jerusalém, aonde ficava a vila, a cidade pequena de Belém. E ali Maria entra em trabalho de parto e gera o Salvador do mundo na cidade de Belém. E isso aconteceu pela ordem do imperador que havia decretado o recenseamento. Veja como Deus está no controle da história, no curso da história. Um imperador romano que não conhecia a história de Israel, em relação ao império, né, ao mundo antigo, ele é muito pequeno, né? Então Israel, ele não era insignificante, nunca foi, pela sua localização, como nós já estudamos em algumas apostilas atrás, mas é um país pequeno, né? Então, com certeza o imperador não conhecia nada sobre o povo judeu, mas aí Deus entra na história e faz com que ele ordene um recenseamento. Provavelmente esse recenseamento era na intenção de calcular quanto de imposto cada cidade deveria pagar para o Império Romano, né? Mas o fato é que José não estava na sua cidade de origem genealógica. Ele então se desloca para lá, levando consigo Maria, gestante, e ali Maria entra em trabalho de parto, porque a profecia dizia que Jesus nasceria em Belém de Judá. Então veja como Deus trabalha de forma maravilhosa. Essa aqui é uma informação para os irmãos da questão do nascimento de Jesus. A crucificação de Jesus, portanto, é outra informação extra da sua apostila. Ela então, se Jesus ele nasce antes do ano 30, Jesus viveu quantos anos? Nós entendemos que Jesus viveu 33 anos, não é isso? Pois é. Então ele não foi crucificado no ano 33. Ele foi crucificado, como nós colocamos aí, antes dos anos 30. Sabe? Entre os anos 27 e 29, né? Depois de Cristo. Aí já é DC e não AC, né? Aí agora o calendário começa aí, como nós entendemos, de ordem crescente, né? Vai se distanciando do ano 1, tá? Apesar de o ano 1 não ser o ano do nascimento de Jesus. É só para o esclarecimento dos irmãos aí, esses detalhes históricos que eu acho que são relevantes para todos nós, não é? Voltando aqui para os irmãos ver essa questão aí, tá vendo aí? Crucificação, né? Por volta dos anos 30, né? E outra pergunta que nós temos aqui é: quando os evangelhos começam a ser escritos? Eu trouxe os irmãos para esse fato histórico justamente para responder essa pergunta. Quando os evangelhos começam a ser escritos? Que coisa interessante, veja. Depois dos anos 60. Depois dos anos 60. Uma matemática rápida. Se Jesus foi crucificado, ou seja, morreu e ressuscitou antes dos anos 30, e os evangelhos começam a ser escritos depois dos anos 60, quantos anos se passaram sem que nenhum evangelho fosse escrito? Mais de 30 anos. Mais de 30 anos esses evangelhos ficaram aí sem ser escritos. Que coisa interessante, né? A outra pergunta então seria: como o evangelho era divulgado até então? Porque a gente entende que o evangelho foi pregado de forma muito veemente neste período aí, né, de 30 anos. Ele era divulgado de forma oral, ou seja, de boca a boca. As pessoas iam umas às outras, né, pregando, divulgando a palavra de cidade em cidade, de país em país. E veja, depois de 30 anos, o evangelho já estava difundido em grande parte do Império Romano. Né? Grande parte do Império Romano já tinha ouvido falar do nosso Salvador Jesus Cristo. E por que esta propagação foi tão acelerada? Isso aqui também é uma informação interessante. Foi por causa da perseguição. Não foi só necessariamente, irmãos, pelo desejo de pregar o evangelho, sabe? Aquela vontade ardente de levar a palavra de Deus. Porque eu imagino que esse ardor também arde no seu coração, né? Esse ardor também arde no seu coração, de pregar a palavra, de falar de Jesus. Mas você vai? Você prega?
Provavelmente não, né? Você vai para a igreja, ouvir a palavra, né? Dificilmente você vai para a rua para anunciar o evangelho da paz. Seres humanos são seres humanos, irmãos, né? Seres humanos são seres humanos. Então, o que nós precisamos entender? A perseguição era necessária para que esse povo não se acomodasse, né? Não se acomodasse. E veja, até os anos 60, mais precisamente até os anos 64 depois de Cristo, a perseguição contra os cristãos era predominantemente judaica. Eram judeus quem perseguiam os cristãos, tá? Somente depois da metade dos anos 60, com a subida do imperador Nero, é que a perseguição passou a ser por parte dos romanos. Tá? Até ali era mais os judeus. O apóstolo Paulo mesmo, praticamente toda a sua carreira ministerial, que durou cerca de 30 anos, foi em consequência da perseguição do povo judeu, dos seus irmãos de pátria, dos seus conterrâneos. Alguns cristãos, às vezes, eles se ofendem, se magoam e até desistem da jornada, da caminhada, só porque alguém criticou, porque alguém falou alguma coisa, né? Mas o que nós precisamos entender, meus irmãos, é que o evangelho precisa ser pregado e nós estamos acomodados. E não era diferente naquela época. Lógico que aquele povo tinha mais compromisso que nós, não tenha dúvidas, tá? Mas muitas das vezes acontece a perseguição para que a gente se mova, para que a gente saia, né, do comodismo e vá fazer a obra do Senhor como ele tem dito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Continuando aí. Na medida em que o evangelho foi sendo espalhado pelo mundo, novas igrejas surgiram de cidade em cidade. Essas igrejas, elas foram sendo formadas. Por exemplo, o apóstolo Paulo foi um grande plantador de igreja, mas não foi apenas o apóstolo Paulo quem plantava a igreja, irmãos. O apóstolo Paulo, ele é o principal evangelista da sua geração, né? Mas ele não é o único plantador de igrejas. Por exemplo, não foi Paulo quem fundou a igreja dos romanos, lá em Roma, né? Provavelmente não foi ele que abriu a igreja de Colossos, onde ele escreve a carta aos Colossenses. Tá? Muitas igrejas foram fundadas por outras pessoas. Muitas igrejas foram plantadas até por cristãos ilustres e desconhecidos, que o seu nome nem está escrito no texto da Bíblia, né? Os romanos, por exemplo, né? A igreja de Roma, ela iniciou muito precocemente, e alguns estudiosos acreditam que foi mais ou menos no período do Pentecoste, do início da igreja. Aqueles que estavam ali no dia de Pentecostes, de Atos 2, quando eles voltam para as suas cidades, para os seus países, eles voltam crentes, transformados, batizados, conhecedores da verdade. Obviamente essa verdade está sendo formada, porque nem o evangelho, o livro ainda não estava sendo escrito, né? Mas o fato é que eles voltam para as suas cidades e lá eles começam a falar de um Jesus que ressuscitou dos mortos e que é o Salvador do mundo. Muitas e muitas igrejas foram abertas dessa maneira. A gente usa muito como referência o apóstolo Paulo, porque o Lucas, que é o historiador, andou com o apóstolo Paulo. E ele escreveu os atos, né, que Paulo fez, mas nem todos eles também, não é? 30 anos de trabalho, imagina se fosse escrever todos eles, seria um livro enorme, né? Ele escreveu ali os pontos relevantes, obviamente inspirado por Deus, para que nós tivéssemos conhecimento da verdade. Agora, temos que ter consciência de que muitos trabalharam e nunca o seu nome foi citado sequer pelos historiadores, mas isso não impede do nome dessa pessoa estar escrito no livro da vida, e isso é que é o importante. Louvado seja Deus. Voltando aqui para o nosso slide, outra pergunta: como os livros do Novo Testamento foram reunidos, né? Cada comunidade cristã ia reunindo suas coleções de escritos, né, suas cartas e os seus livros,
proveniente dos apóstolos. Ou seja, os apóstolos escreviam cartas, e não somente os apóstolos, mas os líderes ali, né? Tinha outros líderes também no decorrer dos tempos, e essas cartas chegavam até essas congregações, e ali eles faziam uma espécie de uma mini biblioteca. Os escritos do Antigo Testamento, cópias, né, dos livros do Antigo Testamento, principalmente a Septuaginta, né, a Bíblia traduzida para o grego, cartas, né, livros, e assim eles foram reunindo esses livros. O que não aconteceu, ao contrário do que muita gente até ensina, foi uma reunião em um determinado momento, e essa reunião eles reuniram com o propósito de escolher quais livros iam compor o Novo Testamento. Isso nunca aconteceu. Os livros eles foram sendo aceitos. Por quê? Porque tinha procedência. Quem foi o escritor? O autor dele foi um homem, né? Um homem que andou com Jesus, um apóstolo, um discípulo, né? E assim foi sendo ajuntado, né, esses livros, até o ponto de que chegou ali os 27 livros, né? E esses 27 livros depois passou, né, a compor um volume com 27 livros ali, que nós temos hoje como o Novo Testamento, tá? Então, às vezes as pessoas falam que houve, por exemplo, o Concílio de Nicéia, que aconteceu no ano 328, né? Onde eles dizem que Constantino escolheu esses livros. Isso não é verdade. O Concílio de Nicéia teve outros propósitos, não para discutir quais livros seriam aceitos ou não. Os livros também, que outras pessoas que não tinham inspiração divina escreveram, esses livros eles eram comparados com os demais escritos, principalmente do Antigo Testamento, e era visto ali claramente que havia muitas e sérias contradições, e esses livros eles iam sendo descartados. Alguns existem até hoje, tá? Muitos livros apócrifos, né? Mas veja, quando a gente menciona livro apócrifo, especialmente da Bíblia Católica, todos eles são do Antigo Testamento, tá? Não tem nenhum do Novo Testamento, não. Mas, obviamente, no Novo Testamento também houve ali cartas apócrifas, livros apócrifos. Se você for procurar, você vai encontrar umas dezenas de apocalipses, né? De evangelhos, enfim, de uma infinidade de livros, mas eles não tinham credibilidade. Por quê? Porque havia muitas contradições e imprecisões nas suas informações. Portanto, chegou-se ao número aí de 27 livros, tá bom? Então isso foi mais, como diz outro, mais suave do que quando aconteceu ali o Antigo Testamento, né? O Antigo Testamento, a discussão foi um pouco maior. Do ponto de vista da nossa fé cristã, só há um evangelho, tá? Só há um evangelho registrado em 4 livros: o livro de Mateus, Marcos, Lucas e João. Você está entendendo isso? Evangelho, só tem o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Por isso eu coloquei aqui, não está na sua apostila, se você quiser anotar, a forma correta de se referir aos evangelistas é o evangelho do Senhor Jesus Cristo segundo escreveu Mateus, o evangelho do Senhor Jesus Cristo segundo escreveu Marcos, e assim sucessivamente. Portanto, há apenas um evangelho, o evangelho do Senhor Jesus Cristo, tá bom? E aí 4 autógrafos, a gente chama a pessoa que escreve, né? Eles escreveram esses livros aí. Eu tenho certeza que foi algo maravilhoso que Deus inspirou, né? E eles acabaram escrevendo. Continuando aqui. O Evangelho, em primeiro lugar, anuncia a Jesus Cristo, cuja vinda é o acontecimento definitivo da revelação de Deus ao ser humano. Veja, irmãos, a Deus, quando ele cria todas as coisas, na própria criação, Deus ele se revela ao ser humano, porque ele fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. Agora veja, a gente precisa ter cuidado com essa questão, porque isso causa muita desinformação no campo secular. E aqui nós estamos estudando teologia, é um ambiente mais acadêmico, né? E eu acredito que isso precisa ser dito. Quando você vai estudar sobre outras civilizações que não a judaica, né? Na Mesopotâmia, né? Os sumérios,
mais para o lado do Mediterrâneo, os fenícios, os gregos, os romanos, os egípcios e tantos outros povos, todos eles têm uma versão, né, de como o mundo veio a existir, de como o ser humano surgiu, tá? E eles contam ali histórias diversas e variadas, né? Isso é comum. Agora veja, por exemplo, a história do dilúvio, né? É uma história muito interessante. Vários povos da antiguidade têm relatos do dilúvio. Os relatos são ligeiramente diferentes, né? Agora, obviamente, por que são diferentes? Porque foram vistos de ponto de vista diferente. O que prova que todos vieram do mesmo lugar, né? A fonte é a mesma. Agora, todas as vezes que mais de uma pessoa vê um acontecimento, ela vai narrar de forma diferente. Cada pessoa narra segundo o seu ponto de vista e segundo aquilo que ela entendeu, né? Então, a revelação de Deus, ela é muito variada. Agora, veja, existe a revelação natural ou a revelação geral de Deus, que é o ser humano ser inteligente o suficiente para olhar à sua volta, ver tudo que foi criado e ele concluir: existe um Criador. Isso aqui não pode ter chegado aqui por um acaso. Não é obra de um acaso. Isso aqui é uma obra de alguém, de um Criador. E essas pessoas, pelo pecado, né, que entremeia a sua vida, elas começam a conjecturar. Foi o Deus fulano. Aí ela começa a inventar os deuses, né? Foi o Deus fulano, foi o Deus ciclano, foi o Poseidon, foi o Zeus, né? Foi o Ra, né, que é o principal deus egípcio, enfim. Essas conjecturas, elas fazem parte do ser humano. Cada um gosta de contar história, né? Já viu os pescadores? Você vai pescar no mesmo rio e cada um conta uma versão diferente da pescaria? Pois é. Agora, chegou um momento em que Deus resolve se revelar de forma especial. E aí, ele começa a falar de forma mais direta, como nós estudamos nas apostilas passadas, com as pessoas. E dessas pessoas, ele escolhe Abraão como sendo ali o homem mediante qual a sua geração e a sua descendência seriam os guardiões da revelação especial de Deus, que nós chamamos de Bíblia, de Palavra de Deus, né? Então ele vai se revelando, revelações fantásticas e especiais. Chega a plenitude dos tempos, tá? Ou seja, quando Deus havia determinado todas as coisas, ele encarna num ser humano, né, nascendo de forma sobrenatural através da Virgem Maria, e ele se revela ao mundo como Deus encarnado. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, não é isso? Pois é, Jesus, portanto, ele é a suprema revelação de Deus para a humanidade. Isso precisa ficar muito claro. Ele é a suprema revelação. Se alguém te perguntar qual é a maior e mais importante revelação de Deus para a humanidade, a resposta é Jesus Cristo. E os evangelhos têm a sua importância ímpar. Por quê? Porque esses evangelhos, eles exatamente trazem, né, este fato, né, no contexto histórico. Isso é muito importante também, né? Eles trazem este fato no contexto histórico para os nossos dias. Glória a Deus. Voltar aqui, só um minutinho. Muito bem. Evangelista foi o título que a igreja primitiva deu aos obreiros, a quem, de modo específico, se confiava a função de anunciar o evangelho, ou seja, as boas novas de Jesus Cristo para a salvação. Como todo mundo sabe, evangelho significa boas novas, boas notícias, não é? Evangelista, por sua vez, é o título dado para os obreiros, para os servos de Deus que foram propagar essas boas notícias, essas boas novas. Então eles ficaram com o nome de evangelistas, né? Qual foi o principal objetivo que levou os evangelistas a escrever os evangelhos? Essa pergunta é muito boa. Qual foi o principal motivo que levou, né, os evangelistas a escrever o evangelho? O evangelho, ele não é a suma de tudo que Jesus realizou, de tudo que Jesus fez. Ele é o fato necessário para que nós alcancemos a salvação. E o apóstolo João, o último a escrever os evangelhos, eles escreveram, né? Ou melhor, ele escreveu
a explicação disso no finalzinho do seu livro, quando ele... muito bem. O Evangelho de João, esse texto aqui está em Evangelho de João, capítulo 20, versos 30 e 31, tá bom? Para facilitar, porque o computador me fez uma baguncinha aqui. Mas veja, o que está escrito lá? Jesus, pois, operou em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Esses, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, para que crendo alcanceis, né, tenhais a vida eterna. Louvado seja Deus. Então, essa é a explicação, capítulo 20, versos 30 e 31 de João, do porquê foi necessário escrever. Porque o evangelho estava sendo muito bem divulgado boca a boca, não é? Mas João, ele vai dizer que estes fatos escritos, eles têm um objetivo. E qual é o objetivo? Para que nós creiamos que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, nós tenhamos, né, vida no seu nome. Então veja o objetivo. O objetivo, portanto, meus queridos, da escrita dos evangelhos não é para completar os fatos históricos apenas, para sanar a curiosidade de alguns, não. O objetivo é que nós alcancemos, através de Jesus Cristo, a nossa salvação, a nossa vida eterna. Isso é muito importante, tá? Às vezes as pessoas têm muita curiosidade sobre coisas que não foram escritas. Se não foi escrita, ela não vai interferir na minha e na sua salvação. O que está escrito, sim, nós precisamos ler e observar, né? Para que a nossa salvação seja garantida por Jesus Cristo. O que não está na Bíblia, às vezes a gente vê alguns contextos históricos, né? São importantes para o contexto histórico, mas para a nossa vida espiritual, para a salvação, não. O que está escrito é suficiente para que nós creiamos, e crendo é suficiente para nós alcançarmos a vida eterna em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Vamos voltar aqui, já na página 4. A palavra evangelho é sempre empregada no sentido de mensagem de Cristo. Por que 4 evangelhos? Essa pergunta na página de número 5 aí, irmãos. Não poderia ser 12, conforme o número dos apóstolos, né? Seria interessante. 12 evangelhos, cada um, né, de um dos apóstolos, porque todos eles andaram com Jesus. E veja, se isso tivesse acontecido, irmãos, o contexto histórico em torno de Jesus teria sido muito mais esclarecido, né? Haveria tirado aí uma quantidade importante de dúvidas da nossa curiosidade do contexto histórico, né? Mas não é assim. Ou por que não teve um evangelho com 12 capítulos, né? E cada um com o capítulo específico ali do apóstolo. Aqui é segundo André, esse aqui é segundo Pedro, esse aqui é segundo João, esse aqui é segundo Bartolomeu, né? Enfim, né? Judas, Tomé, né? Enfim. Não foi dessa maneira, né? Os evangelistas escreveram cada um para uma classe especial de povos, tendo em vista as necessidades de cada povo. 4 evangelhos para o contexto judaico. 4 testemunhos era suficiente para comprovar um fato, né? Todos os evangelistas dizem que Jesus nasceu da Virgem, não com essas palavras, né? Em alguns evangelhos não é mencionado o nascimento virginal de Jesus, mas isso era sabido pela pregação do evangelho. E principalmente a questão da morte e ressurreição de Jesus, né? Todos os evangelistas vão mencionar este fato. E mais do que isso, eles não morreram porque testemunharam que Jesus nasceu de uma virgem. Eles disseram isso, com certeza disseram. Mas eles morreram porque disseram: Jesus ressuscitou, tá? Foi por isso que eles foram perseguidos e mortos. E é interessante, morreram afirmando. Se fosse uma mentira, alguém tinha abrido o bico, né? E teria falado: não ressuscitou não, a gente foi lá e roubou o corpo dele, né? A casa caiu, mas isso não aconteceu. O fato é, 4 testemunhos para o contexto judaico é importante, e cada evangelista escreveu para uma classe de povo, né, especial,
tendo em vista a necessidade desse povo. Era as 4 classes mais evidentes nos dias de Jesus, né? E nós vamos estar vendo aqui. Mateus, ele escreve para os judeus. Mateus, ele é o escritor que tem uma preocupação maior com o povo da sua nação. Ele escreve para os judeus. E a intenção de Mateus era justamente provar que Jesus era o Messias, né, que cumpriu as profecias do Antigo Testamento. Desde Gênesis 3,15, né, Jesus, ele é o cumprimento. Por isso que ele escreve para o seu povo judeu, tá? Depois nós vamos falar mais sobre isso. Marcos escreveu para os romanos. Veja que o livro de Marcos, ele é mais sucinto. 16 capítulos, muito dinâmico. Por quê? Porque ele estava escrevendo para um povo dinâmico, para um povo que não gostava muito desse negócio de detalhes, né? Eles eram mais de ação, eles eram mais de praticidade. Então não adiantava Marcos escrever um evangelho enorme, né, para os romanos, que não ia atrair a atenção desses romanos. Então ele escreve um evangelho sucinto, de acordo com o contexto do costume romano, e deu muito certo, né? Lucas foi quem escreveu para os gregos. Os gregos, eles eram um povo especial, um povo que tinha uma cultura muito grande. Os gregos, eles gostavam de aprender. Os gregos gostavam de conhecer, né? O mundo grego, ele foi importantíssimo para a disseminação do evangelho por 2 motivos importantes. O primeiro, a língua se tornou quase universal. Quase todo mundo da época falava grego. Por isso que todo o Novo Testamento foi escrito em grego. Todo mundo conseguia ler as suas páginas. Todo mundo sabia ler, né? Obviamente. E segundo, meus irmãos, o Império Grego, que veio antes do Império Romano, né, de acordo com as profecias de Daniel profetizou e assim aconteceu, eles também trouxeram uma cultura de conhecimento, de incessante busca pelo conhecimento. Isso foi muito importante para a propagação do Evangelho. Então Lucas, ele escreve para este povo, né, e com certeza foi o livro mais elaborado, né, mais rebuscado. Vocês vão ver ali no início do Evangelho, ele falando que ele fez uma importantíssima apuração dos fatos para passar para Teófilo, né? Então, o Evangelho mais detalhado, que ao contrário dos romanos, os gregos eram mais detalhistas, né? E depois vem João, né? E para quem João escreve? João escreve para a igreja, ou seja, no contexto geral, para os cristãos, né? Nós vamos falar mais sobre o Evangelho de João no Evangelho de João, né? Quando nós entrarmos no Evangelho de João, mas é interessante que o evangelista, ele escreve para um povo, né, que já conhecia a verdade, já conhecia o Salvador do mundo, e eles precisavam de mais detalhes, mas eles já conheciam esse Salvador. Eu não vou aqui me ater a esse detalhe, né, do contexto pelo qual João escreveu, porque eu vou deixar para a aula do Evangelho de João. Louvado seja Deus. Na página 5 ainda, meus irmãos, as diferenças dos evangelhos. Os 3 primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados de sinóticos, palavra derivada do grego, e pode ser definida como visto juntos ou apreciado do mesmo ponto de vista. Uma explicação, ou seja, uma explicação do significado melhor para a nossa atualidade é semelhantes, parecidos. Sinóticos significa semelhantes ou parecidos, né? Um grupo que é parecido, como se fosse um grupo de uma mesma categoria, né? Enfim, isso é a explicação mais usada nos nossos dias. E esses 3 primeiros evangelhos, se vocês, obviamente, já devem ter lido, né? Se não leu Misericórdia, né? Tá estudando teologia sem ter lido a Bíblia, é complicado, né? Aí, eu não estou entendendo nada. Já leu a Bíblia? Primeira coisa que a gente deve fazer mesmo é ler Bíblia, né? Depois entendê-la. Aí a teologia ajuda. Mas a teologia vem primeiro do que a Bíblia,
né? É você comer a sobremesa antes de almoçar, né? Precisa passar primeiro pelo almoço, pela refeição principal, que é a Bíblia, tá bom? Obviamente você lendo, você já percebeu ali que, apesar de alguns fatos terem sido divulgados nos 3 evangelhos, há uma diferença ligeira de versão, de ponto de vista, né? Mas os 3 fatos estão ali. Existem listas, né, dos livros sinóticos, eu não vou me lembrar agora se na apostila tem. Se não tem, depois eu vou colocar no grupo, né, um PDF lá com os textos semelhantes dos livros sinóticos. E vocês vão ver aí que esses 3 evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, escreveram, apesar de cada um ao seu estilo, cada um com seu objetivo, mas havia muita semelhança na escrita deste evangelho. Louvado seja Deus. Vamos voltar aqui. Pontos que diferenciam os sinóticos do evangelho de João. Aí já estamos na página de número 6, né? Esses são os pontos que diferenciam. Veja só. Os sinóticos contêm uma mensagem para os homens, não espirituais, e falam pouco sobre a divindade de Cristo. O evangelho de João contém uma mensagem espiritual destinada aos cristãos. Você se lembra que eu disse que o evangelho de João foi escrito para a igreja? Portanto, já conhecia, né, a Jesus? Os sinóticos tratam objetivamente do mistério de Jesus, do ministério de Jesus na Galileia, aonde Jesus cresce, aonde Jesus se torna um cidadão conhecido. Ele era muito conhecido em Nazaré, nas regiões ali, nas intermediações de Nazaré. Depois ele se muda para Cafarnaum, um pouco mais ao norte, né, próximo ao Mar da Galileia. Mas ele era daquela região. E os seus discípulos também, né, na sua maioria, eram daquela região ali. E o evangelho sinótico, né, o Marcos, Mateus, Lucas, eles são mais ocupados em relatar fatos acontecidos na região norte de Israel, chamada de Galileia. O evangelho de João, por sua vez, enfatiza o ministério de Jesus na Judéia. A Judéia é a outra região ao sul, onde fica Jerusalém, né? Betânia, Monte das Oliveiras, tá? Tudo fica na Judéia. Perceba então que João, ele já faz ali as suas anotações mostrando Jesus se dirigindo para Jerusalém, para a Judéia, para a região do templo, né? E ali é onde a maior parte, se não quase toda, né? Mas a maior parte, não toda, 100%, dos relatos de João detém Jesus ali na Judéia. Os sinóticos narram principalmente os ensinos de Cristo sobre o reino de Deus, enfatizando suas instruções ao povo por meio de parábolas e dando ênfase à vida pública de Jesus. O Evangelho de João, por sua vez, relata normalmente o ensino de Jesus acerca da sua pessoa, apresentado em longos discursos. A gente vai ver alguns textos do Evangelho de João, né, aonde Jesus defende a sua deidade, né? Antes que Abraão existisse, eu sou, né? Destrua esse templo, em 3 dias eu reconstruirei. Ele se coloca muito como o Messias, como o enviado de Deus, como o ungido de Deus para a salvação. Então essa é uma diferença interessante, né, entre os evangelhos, né? Evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e o Evangelho de João. Vamos ver, irmãos, de forma mais detida na próxima aula, os evangelistas, né, dentro do seu próprio evangelho. Aqui é a visão panorâmica dos evangelhos, tá? A gente ainda não entrou no evangelho em si. Cada um dos evangelistas vê Jesus sob um aspecto diferente. Isso aqui também é muito importante, né? Como os evangelistas viam Jesus e como eles tiveram essa preocupação para passar, né, para dentro da história os seus relatos. Tá entendendo? Então veja, olha só como que Mateus vê Jesus. Mateus, ele vê Jesus como rei, como Messias,
como descendente, né, da tribo de Davi, como filho de Abraão, né? E Mateus então vê Jesus nesse aspecto aí. O tema do livro é o rei Messias. Nós vamos ver isso no Evangelho de Mateus. Marcos vê Jesus como conquistador. Agora, é até um tanto contraditório, né, quando fala Marcos vê Jesus como conquistador. Por quê? Porque ele está escrevendo para os romanos, o império que conquistou o mundo, né? Agora, Jesus, ele conquistou o quê? Né? Essa que é a questão, meus irmãos, que muitas das vezes confunde. Jesus, o conquistador, mas também o tema pode ser o servo sofredor, porque na sua primeira vinda, Jesus ele não veio para ser, como se diz outro, reconhecido como o conquistador. Ele veio conquistar o quê? Não o território de Israel. Ele não veio conquistar politicamente, militarmente, como inclusive os judeus acreditam até hoje que o Messias virá. Ele virá como um conquistador militar, um conquistador geopolítico, que irá trazer toda a segurança e paz para o povo. Naquela época não era diferente. Aí aparece Jesus montado num jegue, né? Parecendo que estava vindo da Bahia, e humilde, né? Mas ele conquistou o objetivo dele? Sim, né? Ele é colocado como conquistador porque de fato ele conquistou. E como foi isso? Ele conquistou a vitória, né, da salvação para mim e para você na cruz do Calvário. Ou seja, ele veio libertar, não foi militarmente ou politicamente, ele veio libertar espiritualmente, porque do que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, né? Então não adiantava Jesus vir aqui conquistar, e ele podia fazer isso. Ele fala isso para o apóstolo Pedro lá no monte, né, das oliveiras, quando ele está sendo preso, e Pedro arranca a orelha do soldado com uma espada, e ele manda Pedro guardar aquela espada e diz: se eu quisesse, eu não poderia rogar ao Pai que me enviasse legiões de anjos em meu socorro? Ou seja, se Jesus quisesse, ele teria conquistado, né, todo o planeta sem grandes esforços, como diz o outro, sem quebrar uma unha do dedo mínimo, né? Mas as almas dos homens continuariam cativas sob o jugo do pecado e condenadas ao inferno. Então ele veio, pagou o preço e conquistou a nossa libertação, a nossa redenção, a nossa justificação. E isso é maravilhoso. É sobre essa ótica que os evangelhos são escritos, e especialmente o evangelho de Marcos. Louvado seja Deus. Lucas, ele escreve Jesus, né? Ele apresenta Jesus como filho do homem. Nós vamos falar isso mais sobre o Evangelho de Lucas, né? Mas ele apresenta Jesus como o filho do homem, o homem perfeito, né? O segundo Adão, aquele que venceu, aquele que cumpriu a missão estabelecida. Vocês se lembram? O evangelista Lucas escreve para os gregos, e os gregos tinham a sua mitologia, e na sua mitologia haviam ali os seus heróis, e os seus heróis sempre conquistavam o seu objetivo. Jesus, ele conquistou o objetivo. O primeiro Adão, ele falhou. O primeiro Adão pecou, desobedeceu, né? Jesus, ele veio, foi tentado, foi humilhado, mas não cedeu à tentação e venceu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Portanto, é nessa ótica, nesse aspecto, que o Lucas apresenta Jesus como filho do homem. João, ele apresenta Jesus, por sua vez, como filho de Deus. Ele não apresenta Jesus, como nós já falamos, sob a ótica terrena. Ele apresenta Jesus sob a ótica celestial, ou a ótica divina. Deixa eu voltar aqui só um instante. Muito bem. Irmãos, existem dentro da literatura, né, as representações de Jesus como figuras, né? A Bíblia trabalha muito a questão da tipologia, né? E segundo essa tipologia, em Mateus, a representação de Jesus é um leão, porque Jesus ali, ele é o leão da tribo de Judá. Lá em Gênesis 50, né, nas profecias de Jacó, para a tribo de Judá,
ele diz que eles eram um leão. E aí os tipólogos, vamos dizer assim, colocam Jesus como o leão da tribo de Judá, portanto, a sua representação é a representação de um leão. A gente vê muito em cartazes, né, em banners evangélicos, um leão com a coroa na cabeça, né? Ali é a representação de Jesus como sendo apresentado por Mateus. Marcos, por sua vez, apresenta Jesus como um touro, né? Como um boi. Por quê? Pela força e pela serviência. Jesus ele veio para servir. Ele veio como servo sofredor. Então a representação de Jesus na tipologia a partir do Evangelho de Mateus, de Lucas, de Marcos, né? São muitos evangelistas aqui. No Evangelho de Marcos é o boi. No Evangelho de Lucas, Jesus é representado como homem, né? Como homem. E no Evangelho de João, ele é representado como uma águia, né? Porque a águia ela é uma ave diferente de todas as outras e voa muito alto, né? Fala das alturas. Então, só a tipologia dos evangelhos está nesse contexto, né? E eu achei interessante dividir com os irmãos aqui. Na página 7, irmãos, o Evangelho segundo Mateus. Aqui nós vamos entrar no Evangelho segundo Mateus. Mateus no hebraico, o nome Mateus no hebraico significa dom de Deus. Esta nomenclatura, ela vem de Matias ou Matatias, né? É a nomenclatura aí do significado de Mateus. Mateus, o dom de Deus, né? Vamos ver mais uma informação. Antes dele ser chamado por Jesus para ser um discípulo, o nome dele real, ou seja, era Levi, né? O nome dele era Levi e Jesus começou a chamá-lo de Mateus. O tema central de Mateus é Jesus, o rei Messias. Como eu falei para os irmãos, Mateus apresenta Jesus como rei e Messias. Esta palavra no hebraico é Meshia, né? A gente vê hoje muitos hinos de adoração trazendo essas expressões, essas transliterações para a música evangélica, né? Tem o Yeshua, né? Yeshua é Jesus. Aí tem o Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias, né? E Mateus ele apresenta Jesus como rei, como Messias, como o descendente direto de Davi. Por isso que a genealogia de Mateus começa em Abraão, né? Abraão, por quê? Porque é o pai da promessa, o pai da fé. E Mateus está escrevendo para os judeus e provando para os judeus que Jesus é o Messias. Essa palavra Messias, ela tem o equivalente no grego de Christos, tá? Messias é uma palavra hebraica que significa o enviado ou ungido, tá? E Cristo é uma palavra grega que significa a mesma coisa. Então, Jesus, o Messias, e Jesus, o Cristo, é a mesma coisa. A diferença é só a questão da língua, né? A língua hebraica e a língua grega. Vamos continuar aqui. Na página 7 ainda. O autor, a tradição, né, ou uma tradição, é a tradição, viu, irmãos, digna de confiança, atribui a Mateus a autoria do livro. Todos os livros, praticamente todos os livros da Bíblia, viu, irmãos, tem pessoas que contestam a autoria, por uma razão ou por outra, né? São os biblicistas, os críticos da literatura bíblica, eles têm essa discussão em algum momento. Porém, existe uma tradição, né? Essa tradição, ela é testemunhos dos pais apostólicos, ou seja, os sucessores dos discípulos, né? E esses sucessores dos discípulos sempre atribuíram o livro a Mateus, salvo raras exceções. Portanto, não há muita discussão sobre se realmente foi Mateus ou não quem escreveu o livro, né? A tradição cristã atribui este evangelho a Levi, né? A Mateus. Portanto, essa questão aí ela é uma questão bem tranquila. Na página 8, para quem foi escrito
o Evangelho de Mateus? Para a humanidade em geral, mas principalmente para os judeus. A intenção de dirigir principalmente aos judeus se vê pelos seguintes fatos, veja só. O grande número de citações no Antigo Testamento, há cerca de 60 delas, ou seja, Mateus cita o Antigo Testamento cerca de 60 vezes. Isso mostra a preocupação de Mateus em provar que Jesus, ele é o descendente de Davi, né, e de Abraão, ou seja, o Messias que estava prometido para vir. Então isso aqui é importante. Mateus, ele sempre usa essa expressão para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Mateus é quem mais fala, né, essa expressão para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Aí o profeta A, o profeta B, enfim, é para cumprir aí as profecias, provando para os judeus que Jesus é o cumprimento de tais profecias. As primeiras palavras do livro são essas: o Evangelho da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Ele estava mostrando aos judeus esses dois pactos que contêm promessas do Messias. Através da aliança davídica. E o que é a aliança davídica? A aliança davídica é a promessa que Deus fez para Davi de que nunca faltaria um sucessor da sua família que se assentasse no trono, tá? Então Davi ele é esse homem que recebeu essa promessa que nós chamamos de aliança davídica, tá? De que o cetro, né, o cetro nunca se afastaria da sua família, né? Portanto, todos os sucessores da tribo de Judá foram reis, né, ali no Reino do Sul, depois que houve a separação do Reino do Norte com o Reino do Sul. Nós estamos na aula passada. E Davi, então, teve esta promessa, e Deus, ele é cumpridor de promessas. E o Evangelho de Mateus, ele cita Davi logo no início, justamente para chamar a atenção para esse detalhe. E a segunda citação é Abraão, né? Filho de Davi, filho de Abraão. E havia a aliança abraâmica. E a aliança abraâmica é importantíssima. Por quê? Porque essa aliança que o Senhor fala: em ti serão benditas e abençoadas todas as famílias da terra. A partir de Abraão, havia ali então uma aliança, e essa aliança é honrada por todos aqueles que creem. O apóstolo Paulo defende isso fervorosamente na carta aos Romanos, dizendo que nós somos filhos de Abraão pela fé, né? Porque nós temos a fé de Abraão. Louvado seja Deus. Vamos continuar aqui. A ausência de explicações dos costumes judaicos demonstra que ele escreveu a um povo familiarizado com os mesmos. Mateus não perde tempo explicando o porquê de alguns relatos, de alguns fatos, que para outros povos seria estranho, mas para os judeus não. Então Mateus escreve sem explicar esses relatos, esses fatos, porque ele estava escrevendo para alguém que já estava familiarizado com o contexto histórico, cultural, né, da sua época. A data em que Mateus foi escrito, ele foi escrito entre os anos 50 e 60. Essa data de 50 ela é muito antiga, tá? De 60 um pouquinho para frente. Depois nós vamos discutir mais sobre essa questão da data, tá? O comentarista da apostila colocou essa data entre 50 e 60, porém ela é um pouco mais nova, vamos dizer assim, porque nós estamos falando de ordem crescente, né? Portanto, 63, 65, nós vamos depois, em outras datas, vamos estar falando mais sobre esta questão. Passagens exclusivas do Evangelho de Mateus. Aqui nós temos na página número 8 algumas passagens que só Mateus relata, nenhum outro evangelista relata. A visita dos magos, a fuga para o Egito, quando Jesus era criança, a matança dos meninos, porque Jesus precisava morrer, segundo Herodes, né? Só Mateus relata isso. A volta para Nazaré, quando ele sai de volta do Egito, voltando para Israel, ele vai morar em Nazaré novamente. Os fariseus e saduceus vêm a João Batista, ou seja, João Batista está pregando ali no Jordão, e os saduceus e os fariseus vão até ele, né? Mateus relata isso.
O Sermão do Monte completo, outros evangelistas também falam, né, Marcos e Lucas principalmente, sobre o Sermão do Monte, mas Mateus, né, ele faz um relato muito completo. Ele usa lá 3 capítulos, né, o capítulo 5, capítulo 6 e o capítulo 7 inteiro falando desse Sermão do Monte. E a propósito, meus irmãos, muito bem, a propósito, o Sermão do Monte, tá, as bem-aventuranças, eles são considerados a espinha dorsal, né, a espinha vertebral, a coluna vertebral do Evangelho. Para você entender o Evangelho, você precisa entender o Sermão do Monte, tá? São 3 capítulos e eles são o centro do Evangelho. Quando nós entendemos o Sermão do Monte, nós entendemos alguma coisa muito boa sobre o Evangelho, tá bom? Então isso é importante. A gente às vezes acha que é suficiente fazer uma leitura superficial. No caso do Sermão do Monte, que vai do capítulo 5 ao capítulo 7 de Mateus, isso precisa ser bem analisado, porque é importante. A expressão, né, fantástica de Mateus 11, 28, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Também só Mateus relata, né, este apelo de Jesus Cristo, chamando cada um de nós para viver sob a sua proteção. Pedro caminha sobre as águas, Mateus vai relatar isso também, né? Longo discurso contra os fariseus, Mateus 23, Jesus, como diz outro, quebra o pau com os fariseus. E esses fariseus aqui, meus irmãos, na nossa atualidade, se a gente fosse procurar qual igreja, né, que seria hoje a continuidade dos fariseus, aí eu pergunto para você, qual é a igreja que mais se preocupa em estudar o Evangelho? Qual é a igreja que mais prega o Evangelho? Tá vendo aí como é que o negócio vai ficando interessante? Mas a diferença dos fariseus, apesar deles eram grandes estudiosos, eles eram também muito hipócritas, né? Eles estudavam, aprendiam e queriam que os outros fizessem. Eles mesmos não faziam. Jesus joga isso na cara deles em Mateus 23. As 30 peças de prata, né, de que Judas traiu Jesus, também Mateus aqui relata. O sonho da mulher de Pilatos, que é um sonho muito interessante, né? Mateus 27, 19. A aparição dos santos ressuscitados, uma das passagens mais difíceis do Novo Testamento, no verso 52, né? A guarda no túmulo, né? Que pediram a guarda porque disseram que ele ia ressuscitar, então tinha que guardar o túmulo para que ninguém roubasse o seu corpo, né? O suborno dos soldados, porque não deu certo. Eles mandaram os guardas ficaram lá no túmulo, porém, quando esses guardas dá de madrugada ali, Jesus ressuscita, eles saem desesperados, correm até os seus, né, os fariseus ali que haviam lançado, e eles então são subornados para dizer, veio os seus discípulos e roubaram o seu corpo. E o texto lá vai dizer, e este dito é falado entre os judeus até os dias de hoje, ou seja, até os dias que Mateus escrevia aquele livro, cerca de 30 e poucos anos depois do fato ocorrido. Mas é muito interessante também. O terremoto que deu quando Jesus suspirou a última vez no Calvário, né? A grande comissão, né? Mateus 28, né? No verso 19, quando ele ressuscita. O conteúdo de Mateus, irmãos, na página número 8 ainda, tá bom? Esse aqui, no caso, observe, né? Esses números em parênteses é o capítulo e o versículo que vai falando sobre esse texto. Veja, a vinda do Messias vai do capítulo 1, do verso 1 ao verso 4, né? Ou melhor, do capítulo 1 ao capítulo 4 até o versículo de número 11, tá bom? O ministério do Messias, né, que também vai ter aí uma dinâmica enorme, né, até o capítulo de número 12, do capítulo 4 ao 12. A reivindicação do Messias, quando ele começa a reivindicar para si o trono, do capítulo 16, né, até o capítulo 23, verso 39. O sacrifício do Messias vai dos capítulos 24 ao 27. O triunfo do Messias, capítulo 28. Então o conteúdo literário de Mateus, quando a gente lê Mateus e a gente observa que há essas subdivisões
dentro do seu evangelho. Eu não temos tempo, né, meus irmãos? Nós temos pouco tempo para muito material. Eu escolhi aqui apenas um detalhe rápido na página 18, que é o triunfo do Messias, Mateus capítulo 28, que tem esse texto aí na sua apostila. O evangelho de Mateus chega a uma feliz consumação na ressurreição do Messias dentre os mortos. Todo o poder é dado a ele no céu e na terra. Por este motivo, tem o poder de enviar os seus seguidores por todo o mundo com a mensagem de salvação. Assim se cumpre Isaías, do capítulo 42, verso 1, e também Isaías 49, do verso 1. Vamos ver aqui rapidamente os versículos, só para a gente entender. Olha só, Isaías 42, 1 diz: Eis que o meu servo, a quem sustento, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma, pus o meu espírito sobre ele. Ele trará justiça aos gentios. Que coisa interessante. Lá no capítulo 1, verso 11 de João diz: ele veio para os seus, mas os seus não receberam. No verso 12, João diz: mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Veja só que todos incluíam os gentios, e a profecia de Isaías 42 já dizia que os gentios seriam contemplados pela salvação do Messias. Isaías 49, versículo 1 diz: ouve-me, ilhas, escutai-vos, povos de longe. O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas de minha mãe, fez menção do meu nome. Também falando aí de ilhas e povos de longe, né? Nós somos povos de longe, estamos aqui a alguns milhares de quilômetros de Israel, porém também fomos alcançados pela graça de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, nós chegamos ao final desta aula e eu quero somente louvar a Deus pela vida de você que chegou até aqui, e deixar aqui uma reflexão muito rápida para os nossos queridos irmãos. Jesus, quando ele ressuscita, né, Mateus 28, vai fazer ali o relato da ressurreição de Jesus. Quando chega mais precisamente à altura do verso 18, Jesus ele se manifesta aos seus discípulos, né, já ressurreto. E no verso 19, Jesus ele faz algo muito importante. Ele diz: todo o poder é me dado nos céus e na terra. Isso indica que Jesus agora não é mais o servo sofredor que Marcos apresenta ele lá no seu evangelho. Agora ele é o Todo-Poderoso. Por isso que nós usamos esta expressão, o Todo-Poderoso, né? Porque ele de fato é o Todo-Poderoso. E por que ele é o Todo-Poderoso? Porque ele venceu tudo o que estava proposto para Jesus fazer, ele fez perfeitamente. Então ele dá essa declaração de triunfo: todo o poder me é dado nos céus e na terra. E a partir daí ele faz então a sua primeira comissão, né? Ou seja, a sua primeira ordenação para a igreja. O que ele diz? Portanto, ide por todo mundo, pregai o evangelho, né, a todas as nações, fazei discípulos e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmãos, nós estamos estudando aqui alguns. Eu estou estudando porque eu preciso ser consagrado. Nós estamos estudando para cumprir uma ordem do nosso Deus, do Todo-Poderoso. Ide fazei discípulo. Como é que a gente faz discípulo? Ensinando, aprendendo, tá? E outra, a consagração, ela tem um objetivo importante e principal. Qual é a consagração? Status? Posição elevada? Não. Quanto mais alto a gente sobe na escada da hierarquia, mais baixo a gente desce na escala do reino de Deus. O objetivo é servir o próximo. O objetivo é servir o próximo. Diácono, diaconisa, o objetivo deles principal não é pregar a palavra, não é ensinar a palavra. O objetivo principal deles é servir a todos.
mas servir a todos com as coisas necessárias e cotidianas, com a questão da logística da igreja. Eu creio que a maioria dos irmãos já fez o curso de diácono e diaconisa. Se não fez, precisa fazer, né? Mesmo você que já é presbítero, evangelista, se você não fez o curso de diácono e diaconisa, você precisa fazer, porque é importante, tá? É importante. E aí o que acontece? Aí tem as consagrações ministeriais para ministros, a partir do presbitério. Primeiro critério para se consagrar um presbítero é a necessidade na obra. A obra precisa de um ministro do evangelho, ou seja, de um presbítero. Agora, qual é a função do presbítero? É ensinar a palavra. Tem muita gente que quer ser consagrado, mas não quer ser alguém apto a ensinar. Não quer dizer que você vai virar professor. O professor tem que ter o chamado, tá? Tem que ter o chamado. Mas você precisa aprender o suficiente para você ter segurança no seu ministério, porque você é um defensor apologético da doutrina cristã, tá? Então, o estudo não é por causa da consagração. Né? O estudo é por causa da necessidade da obra de Deus. Da necessidade. Nós precisamos ser aptos a ensinar. Evangelista, presbítero, pastor, missionário, missionária são e tem que ser apto a ensinar. Senão, se você não tem aptidão e não tem interesse em defender a verdade do evangelho, eu não entendo o porquê do interesse de ser consagrado, né? A consagração, ela precisa vir para suprir a necessidade da obra, tá? E essa pessoa se tornar apta, pelo menos, para defender a verdade. Talvez ela não vai se tornar um professor, repito, tá? Mas para defender a verdade, ela precisa saber o suficiente, tá bom, meus irmãos? Que Deus venha abençoar a vida de cada um. Nós vamos parando por aqui. Aula transmitida online. A gente não pode ficar aqui 1h30, 2 horas, porque os irmãos me deixariam aqui falando sozinho, né? Aliás, é um pouco estranho, né? Estou aqui no quarto, olhando para uma pequena luzinha na minha frente. Isso não eu prefiro estar vendo os olhos e o rosto dos irmãos, mas circunstâncias são circunstâncias, né? Que Deus venha abençoar a sua vida, seu ministério, e na próxima semana estaremos de volta com mais uma transmissão, com mais uma aula. Lembrando que essa aula vai ficar gravada no YouTube, tá? Se você não fez a sua inscrição, eu aconselho que faça sua inscrição, né? Tem o sininho lá da notificação, porque quando eu postar outra aula ou algum vídeo, né, explicativo, porque às vezes na aula não dá pra gente explicar tudo. Eu inclusive estou devendo, né, alguns vídeos aí das aulas passadas que eu prometi, eu vou estar gravando essa semana. Você já recebe a notificação, tá? Não precisa nem de eu te enviar o link, porque você já recebe automaticamente essa notificação aí. Obviamente, eu vou sempre enviar o link lá no grupo, né? E qualquer dúvida, irmão, nos procure, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer sugestão, estamos aqui para aprender também, tá? E que Deus venha abençoar ricamente a vida de cada um dos irmãos. Fique na paz e até a próxima, em nome do Senhor Jesus.